proximidade com o Espírito nos rege para exercer a real vontade de Deus. Nos próximos instantes, vocês ouvirão o programa Proximidade. Dedique este momento ao Senhor. Deixe que a palavra de Deus transforme sua vida, pois quanto mais próximos estivermos dele, mais forte será o nosso elo de união. Esse é o nosso momento de proximidade, um programa da Paróquia São Sebastião, na direção do Padre João Aurélio. Ele ressuscitou. Aleluia, aleluia. Eu sou Gustavo Dias, desejo uma feliz Páscoa a todos e hoje eu venho compartilhar com vocês o Evangelho da quarta-feira da oitava da Páscoa, desse dia 3 de abril de 2024. O Evangelho de São Lucas, no capítulo 24, no versículo 13 ao 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes, nossos chefes, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, irmãos e irmãs, o Evangelho desse dia 3 de abril é o Evangelho dos discípulos de Emaús. Uma leitura bastante conhecida, e diz que o Cristo se faz presente na nossa caminhada, assim como ele esteve presente com os discípulos de Emaús. O Cristo se faz presente hoje nas nossas caminhadas, nas nossas angústias, nos nossos problemas.
O Evangelho também diz que a palavra, as Escrituras, são a chave para que possamos entender o propósito de Deus nas nossas vidas. E mais, nos diz que o Cristo se faz presente também na Eucaristia, no partir e no repartir do pão. E é nesse contexto que somos chamados, somos convidados, como cristãos católicos, a sempre partilhar da palavra e da Eucaristia nas nossas celebrações. Outro ponto interessante que o Evangelho nos traz é que o Cristo ressuscitado, que ressuscita a fé dos homens de Emaús, ressuscita a nossa fé dia após dia, quando nós precisamos. Por isso, é sempre importante que caminhemos com Ele, com Cristo, na palavra. E por último, é necessário dizer que os discípulos estavam frustrados, porque na cabeça deles, eles fantasiavam, imaginavam uma volta extraordinária de Jesus libertando o povo de Israel. E algo semelhante acontece conosco, porque esperamos de Deus soluções mágicas e mirabolantes para os nossos problemas. Meus irmãos, somos lentos para crer, lentos para entender que a caminhada com Cristo é um processo, muitas vezes longo e dolorido, mas com a certeza da vitória, que vem quando entendemos a palavra e comungamos verdadeiramente na Eucaristia. Para o mês de abril, o nosso prêmio será uma camiseta da marca Hering, doação da Poliana Roque, da loja Alternativa Presentes. A loja fica na Praça São Sebastião e lá você encontra roupas, calçados e acessórios para adultos e crianças. O telefone para contato é o 64 99908 9330. E para participar do sorteio é muito fácil. Você abre o vídeo do YouTube, deixa o seu like e um comentário com o seu nome, dizendo que você está acompanhando o nosso momento de proximidade. Tão pequeno sou, humilde e frágil, tão Fica conosco, Senhor. Essa deve ser a nossa oração todos os dias. Mas em especial hoje, queremos fazer a seguinte prece. Fica conosco, Senhor. Faça que o nosso coração arda com Tua palavra e Teus ensinamentos. Ilumina nossos pensamentos para crermos mais e melhor. Ensina-nos para que possamos ter uma plena comunhão na Eucaristia. Amém.